pessoal, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo para as duas turmas de 8º ano para rapidamente fazer uma revisão sobre o que nós já vimos presencialmente em relação ao conto fantástico, certo? Isso é só para a gente então conseguir retomar algumas características e dar continuidade às atividades agora pelo Marista Virtual, para que vocês consigam também chegar até a produção do próprio conto de vocês, tá bem? É importante lembrar que agora tem uma atualização no Marista Virtual referente à data da semana passada com uma atividade para vocês fazerem, que é a atividade que eu já tinha deixado solicitado em aula da pesquisa sobre aqueles dois personagens, tá? Então façam para depois a gente conseguir dar sequência ao material desta semana, que já é com a produção de texto. Vamos retomar então rapidamente em relação a esse nosso gênero textual. Primeiro ponto a observar, fantástico, né? Por que então esse tipo de conto recebe esse adjetivo de fantástico? Se a gente for lembrar os textos que a gente leu, né? Ou o que a gente discutiu em aula, a gente sempre pensa nesse fantástico em relação a acontecimentos, a elementos estranhos ou inexplicáveis, né? Que são inimagináveis, na verdade, no nosso dia a dia, na nossa realidade, certo? E qual é o objetivo disso? É promover uma espécie de suspense no leitor. Então, conforme nós vamos lendo esse conto, existe todo um ambiente, uma ambientação de suspense que está atrelada a esses elementos estranhos e inexplicáveis, né? Muito bem. Partindo então dessa característica específica do fantástico desse tipo de conto, a gente entra a alguns aspectos que são comuns a todas as narrativas, né? Que são aqueles conhecidos elementos da narrativa. Quais seriam esses elementos da narrativa que nós vimos? A gente lembra o nosso pente, né? Então, o nosso P, personagem, primeiro elemento que nós temos, depois o E, primeiro E de enredo, que é a história propriamente dita, né, o que nos é contado, o narrador, e aqui quando a gente pensa em narrador é tanto em foco narrativo quanto em tipo de narrador. Então, o foco narrativo em primeira pessoa e o foco narrativo em terceira pessoa. Se nós tivermos o foco narrativo em primeira pessoa, nós teremos um narrador personagem, um narrador que faz parte da história. Ele conta, mas ele também é personagem. E em terceira pessoa, nós temos dois tipos básicos de narrador, né? O narrador observador, que é aquele distante da narrativa, então que nos conta, né, essa narrativa de uma forma distanciada, e o onisciente, que daí o narrador onisciente sim tem mais conhecimento sobre emoções, sobre sentimentos das personagens. E depois o tempo e o espaço. Se a gente for pensar especificamente em relação ao conto fantástico, o tempo e o espaço do nosso conto fantástico, eles também são um pouco indeterminados, justamente para dar essa ambientação de suspense, né? Então, por isso que não são tão especificados, mas a gente tem alguns momentos de descrição, que daí é justamente para descrever esses aspectos estranhos, né, ou inimagináveis que nós temos nos contos fantásticos, tá bem? Depois a gente passa para as etapas da narrativa, né? Ou o que a gente chama também de sequência narrativa. O que seria isso? São os momentos pelos quais passa a nossa narrativa. Da mesma forma, a gente encontra na maioria dos textos narrativos e também no conto fantástico, que são os 4 momentos principais que nós conhecemos, né? O primeiro é a situação inicial, que é quando nós temos então a ambientação, a apresentação de personagens, de espaço, um ambiente tranquilo, de muita calma, tranquilidade. Depois, quando acontece
alguma coisa, né, algum problema que começa a dar o desenrolar dessa narrativa. Nós temos o conflito. Então, algo inusitado acontece que precisa ser desenvolvido ou desenrolado, né, resolvido também. Quando nós chegamos ao ponto mais alto dessa narrativa, né, ao ponto de tensão maior, nós temos o clímax, que é o maior problema a ser resolvido, né? Quando ele é resolvido, nós chegamos ao desfecho. E no conto fantástico é importante a gente colocar mais um elemento aqui que diz respeito a uma espécie de finalização. O que seria essa finalização? Essa finalização quase sempre é uma frase final que justamente corrobora essa ideia de suspense, né? Então, muitas vezes fica um final um pouco aberto que vai depender da imaginação do leitor finalizar esse conto. Tudo bem? Retomando então rapidamente, o que nós precisamos saber? Por que então conto fantástico? O que esse adjetivo de fantástico remete em relação a essa narrativa que está ligada a esses fatos, a esses acontecimentos inexplicáveis ou estranhos, né? Que nos levam a esse sentimento de suspense. Depois, elementos da narrativa, os já conhecidos 5 elementos, né, em relação ao pente. Pensem também que quase sempre a gente vai ter um narrador em terceira pessoa, onisciente, né, justamente para nós termos esse conhecimento desses sentimentos, né, dessas emoções das personagens, mas nós podemos ter também em primeira pessoa e um narrador observador. Vocês sabem que existem outros tipos, mas aqui a gente sempre vai pensar na produção textual, nos 3 modelos básicos de narrador. Tempo e espaço. Sequência narrativa, lembrando então essa característica do nosso conto fantástico que tem essa finalização como um plus, como um extra no nosso conto, certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem na realização das atividades, entrem em contato comigo, fiquem bem, se cuidem, em breve nós estamos juntos novamente. Um beijo!